você também pode ajudar. Yeah, Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Vacinando, você também pode ajudar. Vacinação solidária. Você se protege, ainda faz o bem. Quer jogar nesse time? Então vem. Quando chegar sua vez, traga 1 quilo de alimento para ajudar. Pois quem tem fome não pode esperar. Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Vacinando, você também pode ajudar. Yeah. Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Vacinando, você também pode ajudar. Uma boa opção para você que aprecia produtos orgânicos produzido em Macaé é a Feirinha da Roça. Feira que começa cedo, às 4 horas até às 12 horas da manhã, que acontece na Rua Manuel Joaquim dos Reis, ao lado do Supermercado Extra, no centro da cidade, e conta com 85 expositores, além de receber, em média, quase 3.000 pessoas todos os sábados. E aí, gente boa, gente amiga, eu sou Marcelo Marrone, eu tenho um recado importante para você que é de Macaé. Tá rolando um movimento muito legal nessa cidade, chamado Vacinação Solidária. Como é que é isso? Tá chegando sua vez de vacinar, você tá se preparando para tomar vacina? Que legal, né? Todo mundo tem que se proteger. Mas você também pode ajudar as pessoas que estão precisando, porque embora a gente esteja muito preocupado com a pandemia e essa preocupação é legítima, a gente tem que se preocupar também com um montão de gente passando fome de verdade na nossa cidade. Então, como você pode ajudar? Você deve estar pensando. Fácil, fácil. Quando você sair para se vacinar ou para levar uma pessoa para ser vacinada, o que você vai fazer? Você vai pegar 1 quilo de alimento ou mais e vai levar. E lá na hora da vacinação você pode entregar esse quilo de alimento, que vai ser muito útil para um montão de gente que, como eu disse, está passando fome e a fome não espera. Então seja generoso, já que você vai ser abençoado com a vacina, abençoe alguém também com alimento. Beijo grande, vou ficando por aqui. Tchau, viva Macaé! Toda a riqueza da produção da região serrana macaense chega à cidade semanalmente, fazendo a festa da comunidade em busca de alimentação saudável. A Feira Caipira da Serra acontece todas as sextas-feiras, na Praça da antiga Câmara de Vereadores de Macaé. Os feirantes oferecem alimentos naturais fresquinhos sem agrotóxicos vindos da região serrana e dos assentamentos sociais em torno da cidade de Macaé, onde a população tem uma gama de variedade de produtos. Olá, sou Eliane Araújo, secretária de Educação de Macaé. Estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso retorno de aulas presenciais, que terá início agora dia 5 de julho, com as escolas de ensino médio, escolas estas que foram vistoriadas e adequadas pela equipe de infraestrutura da Secretaria de Educação de Macaé. Foram visitadas e acompanhadas por todas as superintendentes e secretárias também. Quero aproveitar para parabenizar todos os diretores por toda a parceria e empenho e aos nossos professores que vêm trabalhando lindamente buscando o melhor para os nossos alunos macaenses. E continue se cuidando, mantendo o distanciamento social, higienizando as mãos e utilizando máscara. Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, da cidade de Macaé, Rio de Janeiro.
no Jogo Livre. Aqui a bola rola livre, leve e solta. Hoje eu tô todo de azulino. Você conhece o futebol Mar Azul? Não? Vou te falar o que é. É um projeto social de inclusão, onde resgata depois que passarem por clínicas de dependentes químicos em recuperação. Já com 5 anos na estrada, o futebol se desenvolve todos os sábados na Arena Maracanã, no coração da cidade, anexo ao Expedicionário, um lugar maravilhoso para a prática do futebol. E o escopo do projeto? Um tripé: inclusão social, desmistificação do preconceito social quanto ao dependente químico e o resgate da autoestima. Então, volta e meia a gente vai falar um pouco mais sobre esse projeto maravilhoso que salva vidas. Mas vamos falar do Campeonato Brasileiro Série B. O Botafogo fez um jogo maravilhoso com o Cruzeiro. Mais uma vez o Botafogo não consegue ganhar. Chay, o grande Chay, que jogou pela Portuguesa, já com 6 gols na competição, vem mostrando que é o principal nome do Botafogo na Série B. Isso não resta a menor dúvida. Salvou o time no último lance no sábado no Newton Santos contra o Cruzeiro num jogaço 3-3. Cruzeiro pela 11ª rodada, que a 11ª rodada vai se desenvolver durante essa semana, foi o primeiro jogo da 11ª rodada. O atacante Chás fez 3 gols, balançou 2 gols de pênalti, foi um jogaço, um jogo muito bom. O Botafogo retornou o Newton Santos, que estava cedido a Conmebol, para a Copa América. A gente vai falar um pouco da Copa América também, não foi bacana o final. O Botafogo evita uma derrota que poderia aumentar ainda mais a pressão em cima do Chamusca. O técnico lida com críticas e, obviamente, da torcida. Boa parte da torcida não está satisfeito com o Chamusca. Então, o jogo se desenvolveu, o Botafogo fez 1-0, com o Chay que cobrou pênalti, fez. Depois, no segundo tempo, o Gilvan tentou cortar uma bola, pênalti. E aí, o Bruno José fez a jogada, cruzou, o Gilvan tentou, não foi pênalti realmente, o Cruzeiro empatou. 16 minutos, Chay voltou a aparecer na área, espetou uma bola dentro da pequena área, mais ou menos, botou para dentro do gol. Aí já aos 21 minutos do segundo tempo, após cruzamento da esquerda, bola bateu no braço de Canu. Marcelo Moreno, goleiro, defendeu. Ele tinha até entrado no intervalo, cobrou Diego Loureiro, defendeu, mas o rebote sobrou para ele mesmo, com muita categoria e tranquilidade, marcar. E aí Marcelo Chamusca ainda fez algumas substituições, até que o Cruzeiro, aos 24 minutos, fez 3-2. Diego Loureiro dividiu com o Elton, né? E a bola acabou sobrando para Marcelo Moreno bater com força lá no ângulo. E aí o Botafogo já ia para mais uma derrota, até que aos 47 minutos, no finalzinho do jogo, mais uma vez derrubado na área, Chay bateu e empatou, bateu forte e empatou. Foi o 6º gol dele na competição. Seleção brasileira. No último sábado, a seleção brasileira foi derrotada por 1-0 para a Argentina, que conquistou a Copa América em pleno Maracanã. Após a partida, Tite comentou com tristeza, como vice-campeão, exaltou o trabalho da Argentina campeã, Argentina do Messi, e voltou a criticar a organização da competição, principalmente a Conmebol. E fato é verdade, tudo errado. A competição que era para ser na Argentina e na Colômbia, eles não quiseram. O Brasil trouxe a toque de caixa para o nosso país e não deu certo. Foi uma competição esvaziada e, para piorar, o Brasil ainda termina com vice-campeonato. E teve um detalhe antes do jogo: cartaram e cantaram vitória antes da hora. Futebol, principalmente em final, não se canta vitória antes do jogo, porque leva motivação para o adversário. Nos vestiários da Argentina, estavam muito aguerridos. E deu para ver nitidamente durante o jogo como a Argentina bateu, como a Argentina correu, como a Argentina se superou. Aquele lado ali do sul, Argentina, Uruguai, aquele pessoal ali, eles têm um DNA muito aguerrido. Eles não se deixam abater, principalmente cantando vitória. Teve político dizendo que ia ser 5-0, teve jogador do Brasil já pensando em ir para Brasília. Enfim, resumindo, motivaram a Argentina. A Argentina jogou muito bem, com muita garra, muito brio e acabou sendo a vencedora da final. Deu o que a gente esperava desde o começo, o Brasil do Neymar, a Argentina do Messi, mas o Neymar principalmente foi caçado durante o jogo em vários lances, e principalmente naquela bola que ele pega e quer fazer transição sem tocar a bola. Também está errado, quando marcam bem o Neymar, o Brasil perde muito em qualidade. Tem que distribuir mais rápido a bola. Ele é inteligente, precisa desse quesito, parar de ficar caminhando com a bola.
fatalmente é falta, principalmente final, que é um jogo muito aguerrido. E já que o Brasil motivou a Argentina, principalmente cantando vitória antes do jogo, não se faz isso em final, principalmente em final. Não se faz isso nem no amador. Você dá munição para que o time corra, o adversário corra muito mais e faça faltas e tente tirar esse clima que já ganhou antes da hora. Então a Argentina venceu o Brasil, conquistando o 15º troféu, se igualando agora no topo do ranking com o Uruguai, e a Argentina, que já tinha 28 anos que não ganhava uma competição, levantar um troféu importante. Então, essas são notícias da Copa América. E o tricolor, o Flusão das Laranjeiras, parceria entre Danilo Barcelos e o Luca, levou o Fluminense à virada sobre o Sport. Foi o jogo no último sábado, jogo difícil na Ilha do Retiro, duelo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport saiu na frente, mas o Flusão, com 2 gols de Luca, conseguiu a virada. O Sport jogou muito bem no primeiro tempo, o Fluminense equilibrou as ações no segundo tempo e fez 2 gols importantes. O atacante foi acionado no intervalo e mudou a história do jogo. Ele fez os 2 gols do triunfo, a partida ficou marcada por um problema técnico no VAR, imagina você, o VAR precisando do VAR, o VAR estragou. Deu problema, não teve VAR, o garotinho que estava escalado para ficar no VAR lá, não pôde fazer nada. O José Cláudio Rocha, filho lá de São Paulo, pediu lanche e ficou lanchando porque não tinha VAR nenhum para ele olhar. Então, problema que a CBF precisa verificar melhor. De olho na Libertadores, o Fluminense entrou em campo bem modificado, é verdade, apenas com Martinelli foi o titular absoluto para começar o duelo, justamente por estar suspenso do torneio internacional. A entrada do Luca mudou tudo, jogou muito bem, fez os 2 gols, o Fluminense conseguiu poupar jogadores para a Libertadores, pensando no duelo da Libertadores durante a semana. Rogério Ceni já não é mais o treinador do Flamengo, foi demitido na madrugada, imagina você, já tinha havido um bate-boca com o Thiago Maia, soberba, briga, já não estava mais com clima, a torcida já não aguentava mais o Rogério Ceni com aquelas atrapalhadas dele, trocar lateral por lateral, não estava com clima bom, a verdade é essa. O Flamengo demitiu o técnico após muitas polêmicas, é verdade. No meio da madrugada do último sábado, a torcida do Flamengo ficou sabendo oficialmente a demissão do Rogério Ceni por rede social. Achei uma situação que poderia ter tido mais calma o Flamengo, não precisava ser pela rede social. A saída não foi uma surpresa, a gente sabe disso, já que o técnico estava fritando alguns dias, isolado, na Gávea, no Ninho também não estava bem, todas as repartições do Flamengo já não queriam mais saber do Rogério Ceni. A situação do treinador ficou praticamente sustentável após a derrota para o Atlético Mineiro no meio da semana, jogo que a gente inclusive narrou, e uma partida pelo Brasileirão. Para piorar, as notícias sobre o desgaste interno foram divulgadas. Teve áudio, teve acusação, teve algumas coisas que não é da altura do time do Flamengo. Então, após a derrota para o Fluminense, saiu informação que alguns jogadores importantes do Flamengo estariam insatisfeitos com o treinador. Depois, o jornalista ainda publicou em seu blog que Ceni estava sendo mantido por causa de situação financeira do clube, aí agravou mais ainda. E ainda na sexta, um áudio vazado do funcionário detonava Ceni, foi uma coisa realmente, viralizou aquele áudio, ficou insustentável. Então a direção insatisfeita, e aí eu vou falar para vocês quem que assumiu o Flamengo, quem que estava na praia, tomando água de coco, quem? Renato Gaúcho. A gente já sabia, desde que o Renato saiu do Grêmio e começou a ir para as praias do Rio, todos os jornalistas os acompanhavam, tiravam foto, estava só esperando saber o dia exato. Renato Gaúcho já veio para o Rio para assumir o Flamengo, essa é a verdade. Vai ter que mudar muito, o Flamengo anda perdendo muitos gols, inclusive fez uma virada importante contra a Chapecoense, é fato. Foi um jogo difícil para o Flamengo, saiu perdendo, depois ele acabou virando o jogo. O Flamengo precisa corrigir algumas coisas muito sérias. A primeira e mais importante é a quantidade de gols que perde. Isso no mata-mata na Copa do Brasil. Numa Libertadores vai fazer muita falta. Então a verdade é que a Chapecoense abriu o placar com o Perotti, aos 21 minutos do segundo tempo, uma falha gigantesca do Diego Alves, bateu roupa numa falta, jogada de goleiro de escolinha, bateu uma roupa, o atacante chegou e cumprimentou pro gol. Depois a Arrascaeta fez um bonito gol aos 32 minutos do segundo tempo e Michael, aos 36 minutos, fez um golaço nível Europa. Passou por todo mundo, foi passando os seus adversários, entrou dentro da pequena área e chutou
para ela fazer borbulha de amor com a rede, dando placar final ao Flamengo. Então, essas notícias do Flamengo, já com o novo treinador, já pensando agora no Defensa e Justiça pela Libertadores, com o Renato Gaúcho à beira do gramado. E Renato Gaúcho gosta de um confete, vamos acompanhar como ele vai se comportar diante desse elenco que o Flamengo tem, com muitos egos, muitos jogadores que já passaram por times grandes na Europa. Então, são jogadores que às vezes é complicado de fazer o conjunto andar e deixar um pouco o individual de lado. Vamos acompanhar o Flamengo, como vai se comportar. E a Itália empata, buscou o empate contra a Inglaterra e venceu nos pênaltis, bicampeão da Eurocopa. Foi uma competição muito bem organizada, apesar de muita gente nas torcidas. Eu fiquei impressionado com Londres ontem, brigas, polícia, foi realmente uma tarde para esquecer lá na Inglaterra. A seleção italiana venceu nos pênaltis a Inglaterra na tarde de ontem, dia 11, sagrou campeão pela segunda vez da Europa. O jogo foi emocionante, disputado em Wembley, estádio localizado lá em Londres. Durante o tempo normal, a partida acabou 1-1 e já também na prorrogação, após a prorrogação empatada, ninguém era de ninguém, a disputa acabou indo para a marca do cal, a penalidade máxima, e aí sim os ingleses desperdiçaram 3 vezes e perderam o troféu dentro de casa, devem ter ficado arrasados, e a Itália, que não tinha nada com isso, levantou o troféu da Eurocopa. O Engenho Central de Quissamã foi o primeiro da América do Sul que centralizou em uma única planta industrial a produção de açúcar e aguardente, utilizando a cana-de-açúcar proveniente de várias fazendas de diferentes proprietários. Atualmente encontra-se abandonado e com grau de conservação insatisfatório. As locomotivas centenárias utilizadas para transporte de passageiros de cana-de-açúcar ainda se encontram no pátio, sem preservação e se deteriorando, exposta à ação do tempo. O Engenho Central de Quissamã foi inaugurado em 12 de setembro de 1877, com a primeira moagem, acompanhada pelo imperador Dom Pedro II e pela imperatriz Teresa Cristina. O primeiro presidente do Engenho Central de Quissamã foi Bento Carneiro da Silva, o futuro Conde de Araruama, o qual foi sucedido por seu irmão Manuel Carneiro da Silva, o Visconde de Ururaí, que dirigiu a empresa por 26 anos. À medida que o Brasil se industrializava, as usinas de açúcar do estado de São Paulo compravam equipamentos modernos das indústrias nascentes, e assim o estado de São Paulo superou o norte fluminense e depois tornou-se a região brasileira de maior produção de açúcar e álcool. O Engenho Central de Quissamã não recebeu investimentos significativos para a modernização durante o século XX. Quando foi desativado em 2003, ainda utilizavam a máquina a vapor do século XIX, uma raridade tecnológica que era a mais antiga em operação no mundo. Também nunca houve preocupação com danos ao meio ambiente, o que era comum entre os empresários da época. Durante mais de 100 anos, cargas poluidoras líquidas foram lançadas no canal Macaé-Campos e, portanto, levadas para a região do atual Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. Em 1967, o Instituto do Açúcar e do Álcool obrigou a desativação da usina de açúcar com pouca capacidade de produção. Mais da metade das usinas então existentes são fechadas no estado do Rio de Janeiro. Apesar de ter mudado pouco desde a sua inauguração, o Engenho Central de Quissamã é um dos que puderam permanecer em operação, mesmo assim não conseguindo acompanhar o ritmo de modernização do setor açucareiro.
Seus últimos proprietários foram Joaquim Bento e Edilberto Ribeiro de Castro, descendentes de alguns dos sócios fundadores. Em janeiro de 2003, o grupo Empresas JP, pertencente ao empresário pernambucano José Pessoa, arrendou 8.000 hectares de terra do Engenho Central de Quissamã para o plantio de cana. Entretanto, apesar de várias promessas de reabertura, a usina está fechada até os dias de hoje. As ondas caprichosas tecem o véu e ainda enfeitam com rendas as suas bordas. É a natureza sempre bela, exuberante, que não mede esforço para nos agradar. E nós, o que temos oferecido em troca?
projeto social do Nazareno, professor responsável por esse projeto. Sou mineiro, né? Vim de Minas há 10 anos atrás para Macaé. Sou cristão. Na Igreja do Nazareno já tenho 7 anos. E nesse meio onde eu conheci o Marcelo, lá dentro, e criamos um vínculo. Ele me conheceu, já praticava o esporte, que é o jiu-jitsu, onde ele me viu de acordo com os acontecimentos na cidade, a crise. Tive que ir em outros ramos de trabalho, onde me sacrificava muito. Como ele mencionou, saía 10 horas do trabalho, ia fazer algum bico, ficava 24 horas, 40 horas, 48 horas acordado. Eu não tinha tempo para praticar o que eu gostava, para fazer o meu jiu-jitsu. Sou um cara competidor, sou um cara que gosta de ensinar também. Eu não tinha tempo para isso, nem recursos para isso também. Onde ele fez a proposta, nós criarmos uma ideia de um projeto lá na igreja, mas falei, cara, como a gente vai fazer isso acontecer? E foi como ele disse, através de uma ideia que nós tivemos de uma cesta de café da manhã. Aquela cesta gerou, assim, um sonho, fez esse sonho acontecer. Botamos 35 placas, onde era impossível ter, né? O dinheiro foi praticamente contado. No dia da gente fazer o pagamento das placas, não tinha nenhum real a mais, nenhum real a menos. Era o valor que nós realmente precisamos. É aí que a gente vê que o impossível pode acontecer. De fato, tem um Deus que existe, e quando há um sonho, um sentimento puro, acontece. A finalidade do projeto, como o nome em si já se diz, é o social. É fazer o trabalho social. É ir atrás de pessoas, de crianças, jovens, adultos, mulheres que têm um sonho de verdade, mas não têm um apoio, não tem um horizonte a qual recorrer. Venha conhecer um pouco mais esse projeto, venha conhecer as crianças, as pessoas que estão do nosso lado, que estão lá dentro, venha conhecer esse sonho. Quero agradecer, né, primeiramente aí ao Giro Macaé e região, pelo espaço aberto, por esse apoio prestado a nós, por ter tocado no seu coração. Se você quiser conhecer mais nosso projeto, esse projeto, tem aí nossas mídias, que é através do Instagram, PS Nazareno BJJ, que é o BJJ. A nossa página no Facebook também, Projeto Nazareno Macaé. E pelo nosso número do WhatsApp, que é o DDD 22 997 24 0059.